Eu queria começar já te perguntando sobre a pesquisa agora. O importante de uma pesquisa também é a tendência, né? E aí é legal ver os números anteriores. E em relação à aprovação do trabalho do presidente Lula, a parte tem até a tela aí da pesquisa Genial Quest, que é o primeiro gráfico, né, que a gente tem sobre a questão do governo Lula. Olha, a aprovação do trabalho do presidente, que ele está fazendo, né? A pesquisa imediatamente anterior era 56%, agora 60%, então uma oscilação positiva fora da margem de erro, e a avaliação negativa, dizendo que desaprova, né, o trabalho feito, 35%, antes era 40%. Então vai tendo uma distância maior entre uma e outra. O que isso representa na prática, este ponto específico da pesquisa que pergunta a aprovação do trabalho do presidente? Afonso, esse dado reflete um otimismo, né, uma melhora na avaliação das pessoas daquilo que vem sendo feito ali no governo federal. Né? A aprovação de 60%, se a gente comparar com outros presidentes nesse momento, o Lula consegue hoje um patamar que só não é tão grande quanto o que Dilma teve. Né? Dilma, no seu primeiro mandato, chegou a 70% de aprovação nesse momento, entre agosto e setembro. Lula está ali próximo dos 60%. Essa melhora na aprovação do governo, ela foi puxada principalmente pela expectativa de melhora da economia. Ou seja, as pessoas estão olhando para o retrovisor e estão dizendo que a economia melhorou, e estão olhando para frente e também apontando com otimismo o que elas esperam ser uma melhora da economia nos próximos meses. Isso foi puxado, né, o principal drive, o principal motor dessa percepção positiva da economia que deságua no governo é a questão dos alimentos. A gente está vendo na pesquisa muito mais gente dizendo que o preço dos alimentos caiu nos últimos meses. Então isso está ajudando essa percepção. Mas tem um outro detalhe. Quando a gente abre o dado da aprovação por região, Afonso, a gente vê que foi na região sul que a gente viu o maior aumento. Né? São 11 pontos de melhora na aprovação entre junho e agosto, e isso está diretamente associado a um programa que o governo lançou recentemente, que foi o Plano Safra. Quando a gente compara, né, no geral, mais de 70% dos brasileiros gostaram do lançamento do Plano Safra, do novo Plano Safra, mas na região sul, essa avaliação positiva do plano é ainda maior do que a média do país. Então, quando a gente olha para a economia por um lado e para a capacidade do governo de dialogar com alguns setores que não votaram nele, com sinalizações como essas que eu acabei de citar do Plano Safra, a gente explica essa melhora na aprovação que a Genial Quest, a pesquisa da Quest, né, contratada pela Genial, está mostrando nesse mês. É verdade. O Plano Safra, por exemplo, tem aqui na avaliação 79% das pessoas gostaram. E tem um outro destaque, né, Felipe, que é o Desenrola, que é aquele programa de refinanciamento de dívidas que pode ter agradado, inclusive, outras regiões do país, né, que também teve um apoio aí, né, um voto positivo, né, de gostei de 70% dos eleitores. Eu vou passar para o Bosco, mas antes eu pedir para a parte só mostrar uma tela da aprovação do governo, porque eu queria que você fizesse essa diferenciação para a gente. Qual que é a diferença entre a aprovação do presidente, né, das ações do presidente e do governo? O do governo está lá, 42% positivo, 29% regular e 24% negativo. Todos caíram, os dois ali, né, regular e negativo, caíram abaixo da margem, acima da margem de erro, e o positivo também acima da margem de erro. Qual que é a diferença de um e de outro gráfico para a gente ficar com esse entendimento mais claro, Felipe? Afonso, o gráfico da avaliação do governo, ela é feita a partir de uma pergunta que tem 5 itens. A gente pergunta para o eleitor, você acha que o governo Lula é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? E para quem diz regular, a gente pergunta, mas você acha que ele é regular mais para positivo ou mais para negativo? Né? Então, essa é uma avaliação que dá a gradação, né, um pouco do sabor de como as pessoas estão vendo o governo. A pergunta de aprovação é dicotômica, ou seja, se você aprova ou desaprova o governo. Ou seja, é como se a gente estivesse fazendo duas perguntas pensando no sistema eleitoral brasileiro. No primeiro turno, geralmente, o ótimo e bom vira voto. Turno, a aprovação vira voto. Ou seja,
são maneiras de mostrar como esse eleitor que diz que o governo é regular, como é que ele se comportaria num processo eleitoral de dois turnos, né, onde você só tem 2 candidatos. É por isso que a gente faz essa diferenciação. O que a gente observa é que as 2 variáveis estão correlacionadas. Quando aumenta a avaliação do governo positiva, aumenta a aprovação do Lula, do governo. Quando aumenta a aprovação, aumenta a avaliação. Ou seja, esses indicadores geralmente andam bem juntos. João Bosco Rabelo, vem para essa discussão também com a gente. Bom dia. Olha só, Felipe. bom dia, Felipe. A minha avaliação disso é a seguinte: a gente vem dizendo aqui há algum tempo, Felipe, que o acerto principal do governo, a meu ver, nesses primeiros 6 meses, e até um pouco antes, né, considerando a fase da transição, foi o de ter colocado foco na economia. Não só porque a economia produz esse tipo de resultado, como nós estamos vendo aí, mas principalmente porque subtraiu à extrema-direita, ao bolsonarismo, o discurso ideológico, que é ali que ele se sustenta, né? Então, podemos dizer assim, o governo Lula não caiu nessa cilada de manter o debate ideológico no primeiro plano, abrindo esse espaço, dando essa cena para os adversários. E essa pesquisa agora, na minha avaliação, confirma isso, porque ela é essencialmente um resultado da economia, né? E agora, o que me intriga aqui, quer dizer, o que me impressiona, não só esse ponto que você falou da região sul, agora está explicado no Plano Safra, porque é uma região produtora, né? Tradicionalmente produtora, e, portanto, sempre naquele segmento do agronegócio que rivaliza com o PT há muitos anos, mas também a questão dos evangélicos, né? Porque ali também o governo e o presidente tiveram uma alta de avaliação que supera o negativo. Isso também deve ser atribuído ao Desenrola ou ao que exatamente? Porque é um segmento muito assim, fechado, muito restrito, muito focado, né? E começou mal com o governo Lula. Então, o que pode explicar essa subida? É a economia também? Bosco, você foi no ponto, né? Acho que central. O que a gente está vendo como um todo é que o governo Lula está conseguindo ampliar a sua capacidade de influência para além da sua base eleitoral restrita de 22, né? Ou seja, a partir do mês anterior, de junho, na última pesquisa, a gente viu um crescimento do eleitorado que não de aprovação, né? A gente viu um crescimento da aprovação do Lula e do governo no eleitorado que não votou nele. Mas nesse mês, isso ficou mais evidente. E para mim, isso ficou evidente exatamente pela razão que você começou seu comentário. O fato do governo ter escolhido e optado pela economia como a sua agenda principal e não caído no debate de costumes, de valores, um debate mais ideológico, está fazendo com que setores, mesmo muito conservadores, como é o caso dos evangélicos, né, pelo menos boa parte deles, comecem também a se dispor a gostarem do que estão vendo. Por quê? Porque a maior parte do eleitorado evangélico é pobre. E as políticas que o governo está implementando para os pobres, obviamente, atinge esse segmento da sociedade. Aí você vai perguntar, mas por que na eleição isso não aconteceu? Porque na eleição o debate ideológico estava muito presente, né? O debate de costumes, o debate de valores estava muito relevante, estava muito saliente, né? Na cabeça das pessoas. E aí a identidade conservadora acabava sendo mais importante para esse segmento. Então, eu acho que você matou a charada, né? O fato do governo ter optado pela agenda econômica e não pela agenda ideológica também ajuda a explicar, né? Ou seja, o silêncio sobre essas questões ajuda a explicar esse bom desempenho que a economia faz chegar, inclusive, no público mais conservador.
Ô Felipe, a nossa audiência é sempre muito participativa aqui, várias perguntas para você. Só antes de fazer o registro da Julieta Aires, que é membro há um ano, fez um superchat de R$ 10, ainda comentando da questão do Frederico Assef, dizendo que o Jim Carrey, de O Mentiroso, ficou vermelho com essa fala do Assef. Obrigado, viu, Julieta? Tem também a Carla Martins, fez um outro superchat, muito obrigado. E aí o André Ribeiro, olha, algumas perguntas. Eu vou focar aqui, fazer algumas e pedir para você ter um foco em uma que foi feita que eu acho muito interessante, porque os dados realmente mostram que tem uma diferença dessa região do Brasil. Ó, André Ribeiro, como isso impacta na dinâmica do governo com o Congresso? Foi a pergunta do André Ribeiro. E aí vem o Ale Almeida. Felipe, pode fazer uma análise da região centro-oeste? E eu, olhando os dados, vi que a região centro-oeste tem um comportamento diferente, digno de nota mesmo, não é, Felipe? Sim, obrigado aí a turma que está perguntando. Primeiro, a gente publicou muito recentemente outra pesquisa que a gente entrevistou os deputados federais. Outra pesquisa contratada pela Genial Investimentos e feita aqui pela Quest. E o que a gente percebeu? Que os deputados acham que a relação com o governo podia ser melhor. Eles gostariam de mais atenção, gostariam de ter acesso a mais recursos, né? Não estão tão felizes assim. Mas acham que, no geral, o governo vai aprovar sua agenda. Quando a gente pergunta para a população, a percepção é diferente. O que as pessoas estão percebendo é que a relação do governo com o Congresso melhorou, que o governo está tendo mais facilidade agora em agosto do que tinha lá atrás, no começo do ano, quando a gente fez essa pergunta, e mais ainda na comparação com o governo Bolsonaro, né, está tendo mais facilidade de conduzir os seus projetos. Então, eu acho que essa pesquisa reforça, né, a força popular do governo. A gente vive um presidencialismo que, por definição, depende de estar bem na população para conseguir implementar a sua agenda. Então, acho que isso ajuda. Na visão das pessoas, o governo está tendo mais facilidade no Congresso, mas eu, como cientista político, acho que essa é uma linha fina, né? A gente viu ontem o ministro Haddad e o Lira se estranhando por conta de uma declaração dita pelo próprio ministro como tirada de contexto, né? Outros considerando infeliz. Então, vai ser sempre uma questão, essa relação com o Congresso, já que o sistema político brasileiro não deu maioria no Congresso Nacional para esse governo. Então, é óbvio que o governo sempre vai ter que negociar para conseguir avançar na sua agenda. Sobre a questão do Centro-Oeste, eu vou ter que fazer aqui uma fala mais técnica, né? Vocês vão perceber no relatório que a gente juntou, né, o Centro-Oeste com o Norte, porque a amostragem nessas regiões, como são regiões menos populosas, ela é bem menor. Então, a variação que a gente está observando no Centro-Oeste e no Norte, eu não foquei na minha análise, porque a variação não é estatisticamente significativa. Ou dito de outra maneira, a margem de erro nessas regiões é muito maior do que a variação que a gente observou. Então, não dá para ter grandes conclusões, né, sobre o que está acontecendo ali, pelo menos nesse momento. O que dá para dizer é que os bons resultados do Plano Safra, que ajudam a explicar o Sul, esse sim, onde a variação foi muito grande, 11 pontos, muito acima da margem de erro para aquela região, não chegou da mesma maneira ainda no Centro-Oeste. A gente ainda não vê uma avaliação positiva no Centro-Oeste do Plano Safra do tamanho que a gente viu no Sul. Isso tem várias explicações, ou possíveis, né, explicações e hipóteses. Uma delas é que a comunicação não foi efetiva nessa região. Outra é que é uma região que vai ter mais dificuldade de ser agradada pelo Estado, de ser agradada por esse governo, já que tem uma postura muito antipetista naquele lugar. Eu, de novo, não sei dizer exatamente a razão para isso, mas essas são algumas das hipóteses com as quais a gente pode trabalhar. Eu espero, né, em próximas rodadas de pesquisa, conseguir ter isso mais bem analisado. Bosco. Uma pergunta, Felipe, que me ocorre aqui também. Dentro desse contexto de uma percepção ou uma aprovação maior nas relações do governo com o Congresso, a gente pode ali subentender que também também carrega uma aprovação a um governo menos PT e mais plural, quer dizer, na medida que o governo tenta refletir no Congresso, o presidente Lula, uma aliança mais correspondente
aquela que foi feita na campanha, aquela frente, ou seja, abre o seu governo para torná-lo mais heterogêneo, isso é muito subjetivo ou isso pode estar presente nesse item da pesquisa? Eu acho, Bosco, que a pesquisa reforça a ideia de que o governo, quanto mais amplo é, quanto maiores são as suas agendas, quando as agendas conseguem abranger públicos além, né, do que a gente chama de petismo tradicional, o governo ganha com isso, né? Ou seja, o fato, principalmente do ministro Haddad, ter conseguido criar uma articulação para levar adiante as políticas econômicas que não necessariamente estão no plano de governo do PT, isso está favorecendo a imagem do governo como um todo, porque o governo, como eu disse, abre o leque, né, começa a dialogar com setores que não são especificamente petistas, né? Então, eu acho que falar sobre, né, mostrar empenho para aprovar, por exemplo, a reforma tributária, ter apresentado um arcabouço fiscal, começar a discutir agora medidas arrecadatórias em torno, né, dessa pauta econômica, tudo isso mostra que o governo está se comportando muito mais como um governo de frente do que como um governo restrito, né, a um campo ideológico especificamente. Acho que isso é fundamental e ajuda a entender, né, essa ampliação da influência do governo em setores que não necessariamente votaram no Lula em 2022. Felipe, a nossa audiência segue aqui participando. Olha, tem alguns nomes engraçados da audiência. Um é o Boné. E aí ele mesmo faz uma pergunta e ele responde. Olha, ele falou assim: ninguém vai falar do aumento da gasolina e do diesel. Aí ele escreve: veremos as próximas pesquisas. E é isso mesmo, né? O registro temporal da pesquisa não permitiu captar nem o apagão e nem, por exemplo, a questão dos combustíveis, né? Perfeito, Afonso. Isso é uma questão que eu preciso reforçar, né? O campo dessa pesquisa terminou na segunda-feira à noite, o que significa que nada do que aconteceu ontem, na terça-feira, está captado aqui. Mas o que eu já posso te dizer é que isso está eu não sei se a produção consegue achar esse gráfico que está no relatório, mas a gente fez duas perguntas objetivas para as pessoas. A primeira foi: você viu aumento ou queda no preço dos alimentos? Quando a gente compara a resposta de junho com a resposta de agosto, mais gente viu queda no preço dos alimentos. No caso dos combustíveis, Afonso, é o inverso. A gente perguntou: aí na sua região você viu mais queda ou mais aumento no preço da gasolina? E o que a gente já apurava, mesmo antes do aumento oficial regulamentado pela Petrobras ontem, é uma percepção de que mais gente viu o aumento. Então, é claro que o total, né, o aumento ontem para correção aí do preço de paridade internacional, ele foi expressivo, ele vai impactar na inflação, como os economistas estão mostrando. Isso ainda não está completamente capturado na pesquisa, mas a população já estava vendo um aumento, sim, no preço dos combustíveis nos últimos meses, e a pesquisa já tinha captado um pedaço disso.